Porque em alguns lugares os passageiros batem palmas depois que o avião pousa. Saudações aeronáuticas. Tudo bem. Como dizia o Chacrinha, palmas para ele que ele merece. Não era bem assim que ele falava, tá? Bom, depois de uma apresentação de algum artista ou uma competição esportiva, aplausos são uma forma perfeita de mostrar a sua admiração pelo conteúdo que foi apresentado. Mas e um pouso de avião? Também merece aplausos? A gente vai ver isso agora. Mas tem trabalho por aí que merece aplauso, sabia? Tipo as cores cápsula da Insider. Maio está muito mais colorido do que nunca com essas novas cores aqui. Olha que lindo isso aqui. Peças como wingsuit, esportivos, daily e tech t-shirt estão com tonalidades exclusivas e disponíveis por tempo limitado. Mas atenção que as cores cápsula tem estoques limitados e é de propósito isso, é para garantir uma exclusividade, para você não sair na rua e tá todo mundo usando a mesma camiseta que você. E a paleta de cores que eles criaram se combinam entre si e entre as clássicas, a preta e a off-white, e também as cores das coleções passadas. Então, o que você quer? 12% de desconto? Então tome 12% de desconto para montar o seu look. É só clicar no link da descrição e usar o cupom LITO12. Eu estou ouvindo aplausos para o desconto? Vamos lá. Uma das coisas mais interessantes aqui do canal é ver as dúvidas e sugestões que vocês deixam nos comentários. E tem algumas perguntas que são curiosas por elas mesmas. Um inscrito observou que em alguns dos voos que ele realizou, logo depois do pouso, os passageiros aplaudiram. E ele quer saber de onde que veio esse costume. Isso é algo que faz sentido, né? Ô, perguntinha difícil, hein? A primeira ocorrência de aplausos depois de um pouso bem sucedido é bem conhecida e altamente documentada. Ela aconteceu em 23 de outubro de 1906, em Paris, quando Santos Dumont efetuou o primeiro voo do 14 bis em frente a uma multidão de espectadores lá no campo de Bagatelle. Porém, os aplausos vieram dos espectadores e não dos passageiros, por motivos óbvios, né? O bis só levava um piloto, e era o Santos Dumont. E ele era humilde demais para aplaudir a si próprio, apesar do incrível feito. Bom, hoje em dia, olhando para o lado mais aeronáutico da questão, o pouso de um grande jato, assim como um 747 ou um A380, apesar de ser algo impressionante, é apenas o cumprimento da lei da gravidade. Porque o pouso nada mais é do que uma queda que está sendo controlada. Muito mais impressionante é a decolagem, onde a física e a aerodinâmica fazem com que pareça mágica todas aquelas toneladas saindo do chão e ganhando os céus. Porém, não se tem registro de aplausos de passageiros na decolagem. Mas e os aplausos dos passageiros no pouso? Onde é que isso começou? Não se sabe ao certo. E um dos registros mais antigos é o do jornal Cincinnati Enquirer, que em 1948 descreveu que todos os passageiros de um voo da American Airlines aplaudiram após o pouso bem sucedido lá em Cincinnati, depois que a aeronave ficou circulando em cima da cidade por algum tempo com um problema no trem de pouso. Bom, naquele tempo, tentando pousar com defeito no trem de pouso e no avião cheio de gasolina altamente inflamável, a sensação de alívio de tudo ter dado certo até justificava aplausos, né? Abraços, rezas e o que mais aparecesse. Aliás, existem mais registros de aplausos após pouso em voos que passaram por dificuldades depois dessa data. Mas e o pessoal que aplaude depois dos voos absolutamente normais? Uma das explicações é que as pessoas ficam nervosas durante o voo, ou porque não fizeram o meu curso para perder o medo de voar, ou sentem uma sensação de alívio quando voltam para o chão e acabam aplaudindo. E o resto do avião acaba acompanhando num efeito manada. É que nem ficar assim parado no centro da cidade olhando para cima assim, ó.
Aí daqui a pouco vai ter um monte de gente do seu lado também olhando para cima, porque isso é o efeito manada. Uma outra explicação pode ser que depois de muitas horas de voo, ou até dias de voo, você finalmente chegou naquele lugar paradisíaco onde irá passar suas férias, e isso merece um aplauso. E mais uma vez, o resto do pessoal vai no embalo. Alguns tentam justificar como uma forma de agradecer à tripulação por um voo seguro até o destino. E aí vem a pergunta: você já viu alguém aplaudir um motorista de ônibus quando ele chega até o destino? Não, né? Então os aplausos, apesar de ocorrerem pelo mundo afora, acontecem com mais frequência em países latinos e do leste da Europa. Na Rússia é quase uma tradição, enquanto que se bem que, né, os aviões da Rússia lá tem que aplaudir quando o avião da Rússia pousa mesmo. Já nos países escandinavos, eles acham que não tem tempo a perder com essas coisas de ficar aplaudindo. A grande maioria das empresas nem dão muita bola se os passageiros aplaudem ou não. Mas a JetBlue, ela colocou um filme de propaganda do voo para Porto Rico com os passageiros cantando e batendo palmas a bordo, o que acabou incentivando alguns passageiros a aplaudir. Já uma porta-voz da israelense El Al disse que os passageiros aplaudirem o pouso faz parte do espírito da empresa. E na Ryanair, depois do pouso, eles colocam no PA uma gravação de um jingle com uma trombeta tocando. Thank you for flying Ryanair. Não são as trombetas do apocalipse. Apocalipse. E aí muita gente acaba aplaudindo. Bom, sabendo como os seus aviões são apertados, deve ser mesmo um alívio chegar ao destino na Ryanair. Um piloto uma vez comentou: se no pouso ele der uma bela flutuada em cima da pista e percorrer mais da metade da extensão por conta disso, vai ocorrer um pouso extremamente suave. Só que ele vai suar para conseguir parar o avião na pista. Então acaba sendo aplaudido por algo que poderia ser perigoso. Ou seja, os passageiros nem fazem ideia do que eles estão aplaudindo. A gente pode ver um exemplo disso no acidente do voo 358 da Air France, lá no Aeroporto Internacional de Toronto, foi em 2005. Testemunhas disseram aos investigadores que as condições meteorológicas estavam horríveis, rajada de vento e chuva torrencial. Quando a 340 aterrissou, as pessoas aplaudiram para mostrar sua admiração aos pilotos pelo pouso naquelas condições. Só que assim que os aplausos começaram, o avião chacoalhou violentamente e a cabine ficou toda escura enquanto o avião ultrapassava o limite da pista e desceu em um barranco. Felizmente, não houve vítimas, nunca morreu uma pessoa dentro de uma 340. Mas o avião pegou fogo e ficou completamente destruído. Assim como tem pessoas que acham que não tem nada demais em aplaudir o pouso, muitas pessoas desaprovam esse costume e consideram quem aplaude como desprovidos de capacidade intelectual, para dizer de uma forma elegante e educada. Mas também esse pessoal fica vomitando regra pra quê, né? Deixa quem quiser aplaudir, aplaude, quem não quiser não aplaude. Agora, independente de valer ou não a pena aplaudir um pouso, resta a principal pergunta: os pilotos escutam esses aplausos? Bom, existem muitos fatores que influenciam o fato dos pilotos ouvirem ou não os aplausos. A distância entre os pilotos e os passageiros, por exemplo, a intensidade dos aplausos, o tipo do avião, o tamanho e construção, o tipo de material isolado acusticamente que eles usam. Um aplauso assim de meia dúzia de passageiros no final da classe econômica não vai ser ouvido lá na cabine de um wide body, mas num Cessna Caravan, por exemplo, que é pequenininho, aí todo mundo vai ouvir, até se uma pessoa só aplaudir. E ruídos externos, como o som dos reversores, ou o barulho do ar ali nos spoilers na hora que eles levantam na hora do pouso, ou os freios, ou o atrito dos pneus com o solo, também são fatores que atrapalham a percepção dos aplausos lá na cabine de comando. Além disso, a maioria dos pilotos usam fones de ouvido e alguns deles têm supressão de ruídos, o que pode eliminar a possibilidade deles ouvirem esses aplausos. Isso sem falar que o pouso é uma das fases do voo onde a carga de trabalho na cabine exige mais atenção da tripulação. E mesmo que alguma coisa possa ser ouvida, certamente não estarão prestando muita atenção nisso. Então podemos concluir que não existe uma razão lógica para se aplaudir um pouso. Porém, muitas pessoas fazem isso em vários lugares do mundo e é uma questão de gosto pessoal. Na opinião de muitos tripulantes, se você ficou contente com o voo ou o pouso e deseja expressar esse contentamento, um muito obrigado para um membro da tripulação
ali no momento que você está desembarcando, já está de bom tamanho. Eu, por exemplo, sempre que eu vou sair do avião e foi aquele pouso sensacional, eu sempre falo para o comissário, ó, fala aí pro cara que pousou, que eu nunca sei se é o comandante ou o copiloto que pousou, né, que o pouso foi, ó, sensacional. Normalmente tem dois lá, se o pouso for excelente é do comandante, se for ruim é do copiloto. Piadinha interna, tá? Se você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar, é só clicar no botão Seja Membro e ajuda a gente a continuar sendo independente e além dos benefícios, o seu nome para sempre aqui nos créditos. Um grande abraço e até o próximo voo.